Olá, eu sou Sidney Gomes e este é o Sem Protocolo, o nosso bate-papo direto, sem complicações, sobre os assuntos que importam aqui no Parlamento ou no cotidiano dos mineiros. Hoje eu converso com o deputado Noraldino Júnior, do PSB, líder do bloco Avança Minas. Deputado, bem-vindo ao Sem Protocolo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Cid, eu que agradeço o convite de estar aqui nesse programa maravilhoso, Sem Protocolo, né? Sem protocolo agora. Ô, deputado, me conta uma coisa. O senhor, vou te chamar de você. Você se graduou em turismo, é um turismólogo, se especializou em gestão ambiental, problemas urbanos. Como que virou um deputado, um parlamentar defensor da causa animal? Como é que chegou até aqui, nesse momento? Não, é o contrário. A causa animal foi um dos motivadores para eu estar no parlamento, né? Ah, é? Porque falta muita política pública nessa área, né? Eu trabalho atuo na proteção animal muito antes de entrar na vida pública e vi uma necessidade, né? Tanto é que Minas Gerais hoje, e eu fico muito feliz por ter ajudado nesse protagonismo, é um dos estados que mais evoluiu na causa animal, né? Então eu fico muito satisfeito, são 3 mandatos, né? Já estou até escrevendo um livro sobre a causa animal em 3 mandatos, né? Como que isso evoluiu ao longo desse tempo? Foram muitas conquistas, né? Você pensar, há 20 anos atrás, a única política pública que existia era as famosas carrocinhas, que recolhia e matava, exterminava. Não era eutanásia, não existe eutanásia para um ser que tem chances de sobrevivência. Então, nas piores mortes possíveis. Então, a gente conseguiu evoluir muito, evoluir tanto na parte legislativa, quanto também na parte de políticas públicas. Hoje, são várias políticas públicas implementadas, o Estado de Minas sempre está sendo referência para outros estados e a Assembleia de Minas foi protagonista nisso. E quais os marcos que você vê assim, nesse tempo? Já falou da questão das carrocinhas, tem também leis recentes da sua autoria, por exemplo, contra o acorrentamento, né? Quais são alguns marcos que você vê e fala assim, bom, evoluímos bastante? Olha, são vários. Desde o início, eu não posso falar qual que é o mais importante. Alguns. Eu posso te dizer o seguinte, a principal conquista nossa foi a mudança da visão, tanto de autoridades como prefeitos, vereadores. Isso realmente evoluiu muito. Né? Se você for imaginar, quando eu entrei na Assembleia, eu brinco que eu sofria bullying político. Nós, protetores de animais nas cidades, éramos desconhecidos, né, e evitados pelo governo. Então, a gente deu voz à proteção animal. Então, foram várias evoluções. Legislativas, eu cito várias. A primeira, a Lei 21.970, que hoje é a lei base utilizada pelo Ministério Público para definir um controle populacional. Qual é o tipo de controle populacional? Que é a castração, a educação, que antes era feito com as carrocinhas. Hoje é proibido você fazer esse tipo de manejo populacional. Mas antes era aceitável, né? Então, a gente começou a desenvolver esse trabalho. Tem a Lei 22.231, que estabeleceu quais são as ações e omissões que caracterizam maus tratos, porque a lei federal, ela fala que maus tratos é proibido, mas o que é maus tratos? Então, a gente teve aí uma evolução legislativa significativa ao longo desses anos. Minas Gerais hoje reconhece os animais como seres sencientes e sujeitos de direito. Então, foi uma grande evolução. Conseguimos proibir o aumento da ração, né, dos impostos da ração. As rações em Minas Gerais eram consideradas supérfluos. Então, assim, só conseguimos fazer isso porque a gente conseguiu sensibilizar a população. Então, foi um trabalho muito de sinergia. A gente vai detalhar isso mais na frente, mas você falou uma coisa que me deixou curioso em relação a esse bullying político que se sofria no parlamento. Era de que tipo? As pessoas achando que a causa animal era menos importante, os colegas? Como é que funcionava isso? Mas a causa animal não existia, né? Não existia política pública. Você imagina eu chegar aqui no Estado e falar assim, eu quero colocar minhas emendas parlamentares para desenvolver políticas públicas. E aí o governo chega e fala assim, olha, não pode, porque Estado nenhum coloca recurso para a proteção animal. Eu disse, não, tudo bem, mas eu fui eleito para mudar isso, e vou mudar, e consegui abrir. Então, hoje, se você for fazer uma análise no Brasil, hoje existem várias emendas parlamentares que são, no Brasil inteiro, vários deputados colocam emendas parlamentares para a proteção animal. Nasceu aqui, nasceu de uma insistência minha de não aceitar o que era proibido pelo Estado e fazer com que o Estado reconhecesse a proteção animal. Então, não é como que a proteção entrou em mim, assim, esse amor que é puro. Se você for ver, você lida com o animal, você tem aí o sentimento da pureza dos grandes
sentimentos estão dentro deles, a lealdade incondicional, a gratidão. Você resgata um animal, faz um amigo para a vida toda, né? Então, hoje, eu acho que uma das grandes conquistas é trazer a valorização dessas pessoas que dedicam grande parte da sua vida, dos seus recursos, para dar dignidade àqueles que não têm voz. E você é de uma casa que tinha animais domésticos, tinha os pets, ou esse amor apareceu tarde? Não, minha vida inteira. A minha relação, que tinha lá? Tinha tudo, cavalo, boi, inclusive eu tenho um boi, né? Porque sua família tem a questão de zona rural também? Não, tem zona rural também. Meu pai tinha um sítio e a relação, eu estava doido para chegar final do ano, para final da semana, para ir lá, para interagir com os animais. Hoje eu tenho vários animais, grande parte deles foram resgatados. E assim, é um momento fantástico. Você vê a verdade. Nunca quis fazer veterinária? Não fiz veterinária. Porque geralmente quando tem esse amor todo quando é criança, a criança sempre pensa em ser veterinário. Mas acaba que a gente fica quase veterinário na prática, né? Porque você vai fazer um resgate, você tem uma ação que tem que fazer, você convive direto com os veterinários, que é uma classe que eu tenho um grande carinho. E hoje a gente conseguiu, ou seja, implantar diversos projetos, diversas políticas públicas. Hoje, por exemplo, o Estado participa e tem recursos para a implementação de programas de manejo populacional, de castração, de educação ambiental. Nós somos o primeiro Estado a implementar, vacinação gratuita, vacinas importadas gratuitas. Então, a gente vai plantando a sementinha e outros vão copiando. Isso é bacana demais. Hoje nós temos o Ministério Público de Minas Gerais, referência para todo o Brasil. Foi um trabalho muito grande que a gente fez junto à Procuradoria-Geral do Ministério Público, para que houvesse uma coordenadoria da proteção animal. Hoje é referência no Brasil. Uma coordenadoria muito ativa, com promotores de dedicação exclusiva que não existia. Então a gente mostrou que a pauta merecia cuidado, a sociedade comprou a ideia porque na realidade quando os animais só eram vistos na hora por exemplo, o cidadão reclama que o animal estava na praça. Que absurdo! Tem um animal aqui na praça, a prefeitura tem que recolher. Só que ela não sabia que quando ela pedia à prefeitura para recolher, esse animal era recolhido, ia para um canil e estava condenado ao sofrimento eterno e à morte, porque a maioria dos abrigos públicos, eu brinco o seguinte, a única diferença de abrigos públicos de animais para cadeia penitenciária é que lá na cadeia a grande maioria das pessoas cometeram um crime para estar lá. Nesses abrigos públicos, né, de animais, os animais são condenados ao sofrimento eterno e à morte, e o único crime que eles cometeram foi ter nascido. Então a gente foi expondo essa realidade que os animais vivem. E como que mudou isso, deputado? O senhor consegue, com essa sua trajetória toda, lidando com animais de estimação, animais domésticos, também outros, e quando que isso mudou, essa mentalidade das pessoas, essa questão do pet ganhou esse relevo todo na nossa sociedade? Não só o pet, é os animais, porque se você for pensar há 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, você achava que era normal você estar na rua, você vê uma carroça e o sujeito estimulando o cavalo a andar com chicote. Então, quando a gente traz a educação e a gente mostra os animais, esses são sencientes. Você acha correto você chicotear um animal para estimular ele a andar? Você acha correto você prender um animal e colocar ele para procriar naquele lugar, para ele passar a vida inteira dentro daquela gaiola procriando, e depois que ele não serve mais para procriar, você abandona ele nas ruas? Então, existiam as pessoas que já estavam mobilizadas, mas a gente conseguiu, através da Assembleia, através da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais, através do nosso trabalho... E os protetores também, Os protetores, dar voz aos protetores. Como eu disse antes, os protetores eram evitados. Era uma dor de cabeça para os prefeitos, né? Continua sendo, porque na falta de política pública, somos nós que assumimos o papel do poder público. Imagina, na sua cidade, um animal é atropelado. Quem que vai resgatar ele? Se não tiver um protetor já sobrecarregado,
mas que ainda acham espaço para aquele animal, para que ele não morra, para que ele não agonize até morrer, é o protetor que vai lá. Então são poucas prefeituras. Eu tenho uma tia que faz esse papel. Acho que até você conhece a Amélia lá de Caratinga. Pois é. Brava pra caramba. Então. Recebe ligação o dia inteiro, né? Acaba que a pessoa fica sobrecarregada, igual você falou. Pois é. Então nós temos um problema que hoje ganhou uma repercussão nacional, que é a questão do Guilherme, é um cuidador coletivo. Vou falar cuidador coletivo, não vou falar acumulador. São pessoas que têm uma síndrome da compaixão compulsiva. Então, mesmo você sobrecarregado financeiramente, de tempo, não tendo espaço, você ainda busca mais um para dar dignidade àqueles animais. E hoje é uma realidade e é necessário o poder público, nós temos uma audiência pública para discutir esse assunto, que são cuidadores coletivos, que vai chegar um dia, essa sobrecarga a pessoa não vai aguentar essa sobrecarga. E aí, quem vai ficar com esses animais? A família? Ela não vai ficar com esses animais. Então, é um tema que o poder público tem que assumir para discutir e para que nós possamos buscar soluções. E tinha essa questão também, né, deputado, dos circos, dos zoológicos, tem os sérios e tem os que não são sérios, questão dos rodeios, que houve também uma virada de chave na sociedade em relação a esse tipo de tratamento dado aos animais nesses locais, né? A sociedade passou a entender, a olhar um pouco o lado dos animais, né? Peraí, será o que ele está passando? Eu brinco o seguinte, quando a gente faz um trabalho de educação humanitária, quando eu chego nas escolas, imagina a gente chega numa escola do interior, onde aquela criança está acostumada e nasceu, acostumado com aquele cachorro amarrado na corrente pequena e na casinha. Aí você chega lá e dá um pouquinho de alimentação, dá um pouquinho de água e dá uma migalha de carinho, ele abana o rabo e tudo. Quando você leva para essa criança e pergunta a ele, peraí, aquele cachorro não corre? Ele não desenvolve as suas atividades naturais, você gostaria de ficar, imagina ele acorrentado, você dá uma migalha de carinho, você muda, você vira a chave, aquela criança ela desperta e passa para entender o seguinte, não, eu não quero mais o meu animal, assim, tem resultados de trabalhos fantásticos. Então, e você fazendo isso com a sociedade também desperta, porque grande parte das pessoas, ela tem uma compaixão, tem sensibilidade, né? Então, eu vejo assim, eu acredito que a gente vai deixar um legado, né? Quando nós saímos, eu não sei quanto tempo nós vamos ficar aqui, mas eu contribuí muito para que essa mudança, tanto em Minas Gerais, conquistasse aí o Brasil, né? Nós tivemos várias mudanças, né? Foram várias conquistas. E hoje também é um mercado expressivo, né, deputado? Os pet shops, a questão da alimentação, as clínicas, plano de saúde, mostra que a coisa se profissionalizou muito, né? Tem acupuntura para cachorro, para gato, tem homeopatia, é uma coisa que cresceu muito e mostra que o cuidado, como você disse, mudou em relação a isso. Mudou muito. Olha, eu viajei... E tem demanda também, né? Muita demanda. Todo mundo praticamente tem. Eu viajei vários países e vários estados para conhecer quais eram as políticas públicas. Por exemplo, a Holanda é o país referência no cuidado com animais em situação de rua. Por quê? Porque era uma cultura... A Holanda é o exemplo. Não tem um animal em situação de rua. Eu peguei e fui lá para a Holanda. Fiquei lá vários dias para entender quais são as políticas públicas. E o que você descobriu lá? A Holanda é um outro país, né? A Holanda é um país pequeno em relação ao Brasil. É outra cultura. A Holanda nunca vivenciou o descontrole populacional que nós vivenciamos aqui. Então, as soluções aplicadas na Holanda não serão as soluções que, se aplicadas aqui, vão dar certo. Nunca houve o descontrole populacional. É uma população com outra visão em relação aos animais. Então, a gente tem que implementar soluções para cá compatíveis, assim, com a realidade do nosso país. Um país que nós, por irresponsabilidade de todos nós, deixamos acontecer esse descontrole populacional, né? É uma criação descontrolada, animais em situação de rua, fábricas clandestinas de filhote, pessoas vendendo filhotes sem nenhuma regulamentação. Nós temos agora um projeto de lei, uma lei que foi aprovada agora, que foi aprovada no Estado e hoje tem uma ADIM sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. A gente acredita que nós teremos êxito nessa ADIM. A ADIM é uma ação direta de constitucionalidade. Que está na minha lei, que regulamenta a criação e o comércio de animais domésticos de raça. É um tema muito sensível, mas extremamente importante. Como você vê essa coisa do animal como mercadoria?
Na realidade, é o seguinte, eu não enxergo o animal como mercadoria, respeito alguns criadores. O projeto de lei, ele regulamenta. Então, a pessoa que quer criar o animal, determinada raça, para aprimoramento de raça e que tem que tem um carinho com aquela raça, ela vai se cadastrar no Estado, vai se regularizar, e vai também ser fiscalizada. Então, agora, nós temos que finalizar com essa criação clandestina, essa falta de controle que coloca muitos animais no mercado e às vezes você está aqui, você fala, eu tenho uma cachorrinha aqui, eu gosto muito dela, eu vou tirar uma cria dela. Por que você vai tirar? Porque eu gosto dela. Eu falei, não, você está tirando uma cria dela, não é porque você gosta dela, é por vaidade sua, porque você vai submeter a sua cadela a uma gravidez, a uma gestação que é complexa e sofredora para uma cadela. Aí depois ela vai ter lá 8 filhotes, você vai escolher o mais bonitinho e vai falar assim, esse aqui eu vou ficar com ele. Ela já está passando por todo esse processo. E depois você separa ela dos outros filhotes e você vai fazer o que com os outros? Vai doar, vai vender? E o que vai ser o destino deles? Grande parte desses animais, eles vão para outras fábricas clandestinas, vão alimentar esse mercado, outros serão abandonados, serão vítimas de maus tratos. Você não vende ou não passa o animal, por exemplo, você vai pegar um Golden, é maravilhoso, é fofinho, mas você sabe qual é a necessidade que um Golden tem? Um animal extremamente com bastante energia, que você tem, ele vai chegar dentro da sua casa, ele vai comer a sua cadeira, a sua mesa, seu sapato. Você está preparado? E pensa bem, se você regulamenta, hoje você quer comprar determinada raça, então onde você vai procurar? Você vai abrir no site, vai procurar. Como é que você sabe que aquela criação não alimenta a situação de maus tratos, que aqueles animais estão em bem-estar? Então tem que ter um cadastro mesmo, um registro. Então você vai ter registrado no Estado, o Estado vai poder fiscalizar e você também acaba com essa competição desigual, porque tem gente que vende ali na feirinha que não dá vacina, que não faz nada, que os animais estão lá numa cerquinha a vida inteira em 1 metro quadrado, sofrendo maus tratos. Aí você vai ver aquele filhotinho lindo, você vai lá ver a mãe em situação deplorável. Então, é necessário a gente ter mais sensibilidade, mais amor por seres que sentem dor, sentem frio, sentem fome, sentem medo. Então, assim, eu digo, nós tivemos avanços significativos, evolução legislativa, evolução de políticas públicas, tem muito a conquistar. O deputado, e por falar nisso, nos seus primeiros mandatos aqui, você presidiu, foi pioneiro na Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais aqui na Assembleia. A comissão foi encerrada no passado, Ela por enquanto, ela não está mais ativa. E qual que é o balanço que você faz desse trabalho na comissão? Olha, eu conversei ontem com o deputado Adalclever Lopes e ele falava, olha, a comissão foi uma das comissões com maior visibilidade na Assembleia, porque a gente trouxe esse despertar, a gente discutia, a gente expunha situações que antes não eram expostas. Um prefeito que cuidava dos animais, que não cuidava dos animais e abandonava os animais que deveriam estar sob a sua tutela, em um abrigo. Os animais cercados em abrigo, eles não têm para onde sair, eles não têm para onde se alimentar se não for colocado uma alimentação digna. Eu fui com você a alguns abrigos ali no interior. Isso aí, você chegou a ver essa realidade. Então, quando você desperta, a pessoa sabe, tem um deputado ali que, se ele souber dessa realidade aqui, ele vai expor. E quando eu faço um resgate, e eu sempre fiz a minha vida inteira, quando você faz um resgate, você fala, tem um deputado que entrou dentro do bueiro ali para tirar uns animais. Desceu Arrudas. Então, olha só, ele tá lá. Então, peraí, se ele é um deputado e ele tá lá, é porque isso tem importância. E a comissão, você acha que ajudou para também mudar a visão aqui dentro do parlamento, dos seus pares, dos seus colegas deputados para essa causa? Com certeza, porque eu convidava todos. Então, eu ainda tenho um projeto para a comissão, um projeto futuro para a comissão, tenho conversado com o presidente, porque quando você traz uma reunião e enche a Assembleia para discutir um assunto que antes não era discutido, você chama atenção. Então, vários colegas, eu sempre fiz questão de chamar outros colegas para participarem, você traz pessoas para poder estar falando a mesma língua, Por exemplo, o presidente Tadeu Martins Leite, hoje, grande parte das leis que estão em vigor hoje em Minas Gerais, eu tive apoio direto do presidente.
Porque se não tivesse o apoio do presidente, essas leis, certamente nós teríamos mais resistência. E provavelmente muitas delas não teriam sido aprovadas. Você falou desse dobradinho com ele. O que vem agora em relação à comissão? Já pode adiantar alguma coisa? Quer que ela seja permanente? O presidente tem dado todo o apoio. O presidente tem uma sensibilidade muito grande. É muito bom você conversar com o presidente que entende. Eu fui conversar com ele e ele, assim, indignado, a gente conversando sobre a situação dos protetores, sobre a dificuldade da proteção animal em Minas. Então, ele está disposto, através da presidência, de ajudar ainda mais para que essa realidade dos protetores que diretamente impactam os animais possa ser mudada através da Assembleia Legislativa, que já foram, assim, inúmeras mudanças, né? São várias mudanças que a Assembleia protagonizou ao longo desses nossos 3 mandatos. Ô, deputado, e agora, mudando só um pouquinho o foco da conversa, você é líder de um bloco importante, o Bloco Avança Minas, que é um bloco da base governista. Hoje você tem uma preocupação em expandir o seu mandato, sair um pouco da pauta dos animais ou consegue equilibrar tudo aí? Não, sair da pauta dos animais nunca. A pauta dos animais está dentro de mim. Sair um pouco, sim. Falando assim, expandir mesmo. Não, na realidade é o seguinte, Sidney, eu sempre atuei em várias áreas. É lógico que a pauta animal fica marcada, porque é uma pauta que você traz no coração. E como é uma pauta que necessita de muita atuação para poder, e muito esforço para poder mudar, então você acaba sendo marcado por essa pauta. E quando eu falei com você de bullying político, com toda a satisfação, eu carrego com muito orgulho. Eu tenho brincadeira. É o deputado dos cachorros, é o deputado dos cavalos, dos bichos. Tá ótimo. Eu trabalho por idealismo. Sim, eu sei. Então, eu acredito que é o seguinte, as pessoas que têm o mesmo ideal que eu e que acreditam que é necessário implementação, aprimoramento de políticas públicas, aprimoramento legislativo, encontram em mim uma sintonia. Então, porque quando você vai votar... Isso bate no eleitor de verdade, né? O eleitor também sabe quando é de verdade. O que é de verdade, né? É isso, você encontrou a palavra. Então, independente disso, enquanto eu estiver na vida pública, os animais terão voz. Então, ainda mais se eu encontro um presidente igual eu estou encontrando. Agora, não é a nossa única pauta, né? A gente tem várias outras pautas, né? Eu, por exemplo, uma pauta que me sensibiliza muito é a saúde. Então, aonde eu tenho mais atuação, eu procuro ajudar demais na saúde, na cidade de Juiz de Fora, nas cidades onde eu tenho atuação. Nós tivemos iniciativas legislativas que fazem diferença para a população. Por exemplo, o presidente Tadeu Martins Leite, nós fizemos junto com ele uma mudança agora para o estado de Minas Gerais, que vai trazer diferença na vida das pessoas. Que é a questão do atendimento de emergência? Porque, por exemplo... Explica pra gente o que é. Hoje, para você chamar a polícia militar, você tem que discar o 190. Para você chamar o corpo de bombeiro, para você chamar o SAMU, para você chamar o resgate, a defesa civil. E você imagina em comunidades, em distritos com poucas pessoas, muitos desses distritos hoje, Minas Gerais, nós estamos falando de 853 municípios. Então, tem muitos lugares que não tem a telefonia celular. E mesmo que a gente desenvolva vários projetos para implementação e para custear, porque uma antena é muito caro, aproximadamente R$1 milhão. Mesmo você custeando a antena, as operadoras não têm interesse. Como é que eu vou implementar uma antena aqui para poder atender um número pequeno de moradores? Então, não traz resultado. A manutenção, aquele projeto. Então, qual que é a nossa proposta? A nossa proposta que foi aprovada e o governo do estado vai implementar é o atendimento via aplicativo de mensagem. Porque naquele distrito, naquela comunidade, onde não tem telefonia, tem internet. Chega a gente está falando do WhatsApp. A gente está falando de aplicativo de mensagem. Não posso falar de WhatsApp, mas o WhatsApp é um deles. Uhum. Então, o governo vai implementar o atendimento via aplicativo de mensagem, que ajuda até no rastreamento. Você diminui a incidência de trotes, você traz mais acessibilidade. Então, são projetos que fazem diferença, né? Eu acredito que daqui a pouco, daqui a um tempo, 90% das pessoas vão acessar esse sistema por aplicativos de mensagem. Ô, deputado, e você também, ao longo do seu mandato, foi membro da Comissão de Meio Ambiente, no momento é membro efetivo da comissão, e é uma área que também tem sido muito falada, com novas demandas. Os servidores do meio ambiente reclamam de sucateamento. Como ajudar essa área, deputado, e ao mesmo tempo conciliar com o desenvolvimento
do Estado, desenvolvimento econômico, é um Estado que depende muito, por exemplo, da mineração. Como conciliar a proteção ambiental com o desenvolvimento econômico? Eu acho que um dos pontos é o fortalecimento dos servidores, né? Você ter um sistema forte, capaz de dar celeridade em todas as análises ambientais, guardando a sustentabilidade, guardando a preservação ambiental. Se a gente fortalece essa categoria, que apesar de ser um grupo, numericamente, um número pequeno de servidores, nós estamos falando de aproximadamente 2.000 servidores, não chega a 2.000 servidores. Um estado desse tamanho é muito pouco, Um estado desse tamanho, se você fortalece, traz aí uma instituição forte, você contribui com isso tudo, você traz celeridade. E é um grupo de servidores, é uma categoria que precisa de atenção. E nos últimos dias, a Assembleia protagonizou avanços significativos para os servidores, aprovando a PEC 43. Explica para quem está assistindo que a PEC 43 colocou os servidores do meio ambiente como segurança pública? Como segurança pública. Isso faz com que deixe aberto a categoria para a reivindicação. Por exemplo, o plano de carreiras é uma grande reivindicação e justa desses servidores. Eu sempre falo o seguinte, olha, eu falo com os servidores, olha, não estou aqui defendendo vocês por interesse eleitoral, não. Eu estou defendendo vocês por justiça, porque é uma classe que precisa muito de justiça. Então, o plano de carreiras é um objetivo que a gente tem para ser conquistado. E aí eles entrando na segurança pública, isso abre possibilidade para concurso, não é isso? Tem mais flexibilidade em relação à lei de responsabilidade fiscal, para concursos, você tira aquelas travas, para carreira. Porque se você pensa em fortalecer o desenvolvimento econômico, você não tem como fortalecer enfraquecendo o sistema. E nós tivemos agora, na semana passada, uma conquista muito importante, que foi a emenda. O presidente Tadeu Martins Leite se sentou com os servidores, dialogou com o Estado e os líderes assinaram. Os líderes, o João Magalhães, o Ulisses Gomes, Cristiano e Roberto Andrade, nós assinamos aí uma emenda que possibilitou levar melhorias para os servidores, que é o PMI, a equiparação da ajuda de custo. Então, tinha servidores que ganhavam 50, 40, outros servidores ganhavam que eram os analistas ambientais, ganhavam 140. A gente equiparou todos eles na maior ajuda de custo acrescida 10%. Então, todos tiveram um benefício. Só para você ter uma noção, tem servidores, isso foi fala do presidente do sindicato, que recebia aproximadamente R$900, tirando todos os descontos. Então, com essa alteração que a Assembleia fez justa, ele vai passar a receber R$2.200. Então, é uma mudança na vida da pessoa, é uma valorização, uma carreira muito importante. Então, isso foi feito dialogando com o governo, porque para que a gente aprovasse aqui, o governo sancionasse e nós tivéssemos resultado direto na vida desses servidores. E isso está sendo um grande motivador e uma grande justificativa para acabar a greve, que é uma greve histórica, né, do sistema. Sim, deputado, e eu preciso encerrar, passa rápido, né? E eu queria falar do ano que vem, 2026, é ano de eleição. O senhor já pode adiantar alguma coisa? Quais seus planos? Quer continuar na Assembleia? Quer alçar outros voos? Como é que vai ser o candidato Noraldino Júnior no que vem? A minha proposta, eu falo o seguinte, as pessoas sempre pensam o seguinte, poxa, Noraldino, você todas as eleições teve voto para ir para deputado federal. Por que você não foi? Quando eu entrei para a Assembleia Legislativa, eu entrei com alguns projetos que ainda não estão completos. Então, quando eu completar todos os meus objetivos em relação à Assembleia Legislativa, aí eu penso em outras situações. Por enquanto, eu tenho um projeto a ser concluído. E o projeto passa por uma transformação, por um complemento de uma transformação e algumas delas dentro da causa animal. Então, tem outras delas em Juiz de Fora, nas cidades onde a gente convive. Então, eu tenho um trabalho a complementar ainda. Não tem pressa? Não. Tá certo, deputado. Muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço, Cid. Obrigado pela participação. E
você assiste ao Sem Protocolo na TV Assembleia, pela TV aberta ou pelo streaming. O nosso videocast está disponível no YouTube e no seu tocador de podcast favorito. Não tem desculpa para ficar de fora. A direção desse episódio é de Érica Araújo, produção Tatiane Fontes, áudio Eduardo Marinho e edição de Vitor Caldas. Até o próximo.